meados do ano de 2014, eu comecei a sentir uma massa na minha mama direita. Se fosse alguma coisa, eu teria algum outro sintoma. E, na verdade, eu desencanei. Só que quando foi lá pelo mês de outubro, eu comecei a perceber um dia, me enxugando depois do banho, que eu estava com uma retração, que a mama direita ela estava já deformada. Aí eu falei, opa, peraí, isso aí eu nunca ouvi falar. Mas, para minha surpresa, o ultrassom deu normal, zero, nada. Só que a mamografia deu 4C, né? Talvez, para quem está nos ouvindo não sabe, mas existe o nível 1, 2, 3, 4A, B, C e 5, que é o pior. O meu já estava no 4C, segundo a mamografia. E diante disso, o que nos restou, já que não dava para fazer a biópsia, porque o ultrassom não pegava nada, o que nos restou foi fazer uma biópsia cirúrgica. Mas pela minha idade e por não saber o tipo de câncer que era, a gente optou por, se ali no ato da cirurgia fosse diagnosticado que eram células cancerígenas, fazer a mastectomia dupla. Por uma série de fatores, existe muita discordância, e depois a gente vai falar sobre isso também, mas naquele momento, diante das opções que eu tinha, eu achei que para mim, psicologicamente, como uma mulher que é nova, diante de tudo aquilo que eu ia enfrentar, era a melhor coisa já fazer a mastectomia dupla e então depois ir para as outras etapas do tratamento. Aí eu fui tomar banho, né, e eu falei, vou fazer o autoexame da mama. Quando eu levantei o braço, que eu peguei na mama esquerda, eu já vi o caroço. Aí primeiro você tem a negação, né, você fala, não deve ser nada. Fiz ultrassonografia, normal, mas o médico, por excesso de zelo, ele decidiu fazer a biópsia. E na biópsia já constatou que era câncer de mama. Eu descobri também no exame de toque. E eu percebia pela mama direita. Mas eu estou naquela fase que eu era para estar entrando na menopausa. Eu achei que era algum distúrbio hormonal. Falei, deve ser algum nódulo que apareceu por conta disso, não vou nem esquentar. No ultrassom ela já falou, Lília, você vai fazer um exame de pulsão. Quando eu cheguei, ela falou assim, não, tá errado. Por que você vai fazer uma pulsão na mama direita? Falei, a tua médica viu o resultado? Falei, não, vocês já pediram direto, ela já pediu. Aí ela, você vai fazer uma mamotomia bilateral. Aí eu voltei lá, mostrei os exames, a minha médica já ficou super preocupada, fez a troca do pedido do exame, fiz a mamotomia em novembro. Eu tive a notícia que eu estava com carcinoma invasivo na mama direita e 2 in-situs na esquerda. Então o meu foi confirmado bilateral. Daí eu entrei em todo aquele processo e fiz a cirurgia em um mês. E aí eu saí do mastologista com o diagnóstico do câncer bilateral, sendo que eu não tenho histórico familiar. Então foi algo assim bem inesperado, né? Ser logo nas 2 mamas. E eu saí do médico assim, puxa vida, né? Será que eu vou morrer e não vou viver tudo isso que Deus está preparando? E aí eu comecei a imaginar assim, tem pessoas que vão à falência, tem pessoas que acontecem várias coisas, são assaltadas, mas elas têm a chance de recomeçar. E a morte não nos dá essa chance. Eu falei, se eu for, acabou. Todos os meus sonhos, meus projetos, né, tudo aquilo que a gente está imaginando vai acabar. Fui fazer um exame de rotina, né, aquele que a gente faz todo ano. E quando chegou na ultrassonografia, a médica que estava fazendo a ultrassonografia, o exame, ela fez uma cara assim estranha, como se algo não tivesse bom. E perguntou para mim, é rotina? Eu falei, é rotina. Ela falou, eu não estou gostando do que eu estou vendo. E voltei lá já com o resultado da biópsia. E ele falou, realmente, você está com um nódulo de 1,5 cm. E ali mesmo ele já me deu algumas possibilidades de fazer quadrante, fazer a retirada do quadrante ou fazer a mastectomia, que seria a tirada e colocar a prótese logo. Fui para casa, conversei com meu marido, conversei com os médicos da família lá e todo mundo achou melhor que eu realmente fizesse a retirada. Então eu fui internada num dia, logo cedo, fiz a retirada, no outro dia eu já estava saindo. A cirurgia foi
perfeita, maravilhosa, foi assim tudo dentro do esperado, do ocorrido. E aí depois me recuperei um mês, passou um mês, comecei o processo da quimio, que eu fiz 6 quimioterapias a cada 21 dias. Praticamente fazer só alguns exames, mas foi um processo difícil, mas foi bem menos do que eu esperava. Eu fiz todos os meus exames rotineiros ginecológicos, até porque eu estava pensando em engravidar novamente, né? Aí eu senti algo estranho na minha mama direita, né? Bem assim, na região superior. Achei um pouco estranho, mas eu falei, bom, talvez tenha sido algo diferente. Aí eu fui numa clínica e já fiz ultrassom na hora. O dono da clínica o médico fez a ultrassom, ele falou, olha, eu não tô vendo nada, realmente é uma glândula que tá fora do tamanho normal, ela tá inchada, mas o teu corpo com o tempo vai expelir. Faz o seguinte, em março de 2017, você retorna à sua médica e pede novos exames. Aí eu fiquei bastante preocupada, comentei com a minha mãe. Minha mãe falou, Patrícia, eu acho melhor você procurar um masto, né? E ela, inclusive, marcou um mastologista para mim. Na hora que ele fez a biópsia, ele já sentiu algo diferente, porque na hora que ele tirou uma partícula do núcleo do tumor, ele estava bem resistente. Então, nessa percepção, ele já viu algo diferente. E eu falei para ele, doutor, eu posso morrer disso? Ele falou assim, tem muitas pessoas que estão atravessando agora a rua e não estão tendo a oportunidade de viver. Você está tendo a oportunidade de viver, é só você querer. E o meu processo foi um pouco diferente porque eu fiz químio para operar. Eu fiz 6 sessões, terminei em maio, operei em junho e agora eu estou fazendo a rádio, terminando agora no finalzinho de agosto. Ele é o câncer mais incidente, ou seja, o mais comum de ser diagnosticado, e como ele é uma doença extremamente tratável e curável, ele também é aquele mais prevalente, ou seja, se você pegar 100 mil mulheres andando por aí na rua, este é o câncer mais comum com o qual um número maior de mulheres está convivendo a cada momento. Então vamos falar primeiro no Brasil. Quanto por cento das mulheres brasileiras são curadas do câncer de mama delas? Entre 50% e 60% delas vão ficar curadas, ou seja, vão ter o restante da vida delas sem nenhuma evidência de câncer de mama. No entanto, a gente sabe que a proporção de cura é muito maior se você diagnosticar mais cedo a doença. O que quer dizer mais cedo? Enquanto o tumor é pequeno, enquanto ele ainda não se disseminou nem para a axila, nem para nenhum outro lugar do corpo, tá? Nesses casos em que um tumor é pequeno, e eu chamo pequeno, menor do que 2 centímetros, nós estamos falando aí de mais de 90% de cura. E aí vai diminuindo gradativamente conforme o tumor é maior ao diagnóstico, ou conforme ele já se espalhou para a axila, ou obviamente conforme ele já se espalhou para algum outro lugar do corpo. Agora, essa informação sobre o tamanho ou estadiamento, né, que é a extensão da doença ser o maior determinante, ela está mudando um pouco. Por quê? Porque você pode ter um tumor pequenininho de 1 centímetro, que é pouco agressivo numa mulher, e numa outra mulher um tumor do mesmo tamanho, 1 centímetro, só que é extremamente agressivo. Então não é só o tamanho que importa o que a gente chama de características biológicas da doença. E quanto mais agressivo o tumor, obviamente maior a chance essa mulher tem de vir a ter problemas ou disseminação dessa doença do que se o tumor fosse pouco agressivo. Então hoje a gente leva em consideração a necessidade de diagnóstico precoce, mas a gente também tem que levar em consideração, para dar uma estatística sobre cura, sobre o grau de agressividade da doença. Quanto menos agressivo, mais curável, quanto mais agressivo, menos curável. Todo e qualquer tipo de nódulo deve chamar a atenção da mulher, e se para esta mulher isto for algo diferente do padrão dela, ela deve procurar assistência. Então por que eu digo isso? Porque você pode pegar uma mulher de 20, 25 anos, que no período pré-menstrual ela está com a mama engurgitada, endurecida, e ela palpa a mama, ela vai sentir nodulações na mama. Qual é o grau de preocupação com uma nodulação na mama nessa fase? Muito pequena, porque a probabilidade de que seja um câncer é mínima, é próxima de 0. Então o que a gente recomenda? Espera 2 semanas, espera passar o ciclo menstrual e vê se ainda sobra essa tal da nodulação. Se sobrar, isso deve chamar atenção. E a gente tem uma regrinha simples que diz assim, até 2 a 3 semanas qualquer coisa é aceitável. Se um sintoma dura mais que 3 semanas, 4 semanas, opa, peraí, isso aqui tem que acender uma bandeirinha, uma luzinha amarela, e você deve procurar assistência. E a próxima pergunta é, assistência de quem? Em quem que ela deve ir? A resposta é no ginecologista. Então, virtualmente todas as mulheres no Brasil têm um ginecologista, e as que não tiverem devem ir numa unidade básica de saúde para passar com o ginecologista. E a partir daí o ginecologista tem que fazer a investigação apropriada.
não posso desperdiçar essa oportunidade, porque talvez seja a única oportunidade de deixar essa mensagem para alguém que está numa situação de desespero, para alguém que está vivendo isso na sua vida ou na sua família. E eu passei por isso sob várias perspectivas. Sob a perspectiva de uma mulher jovem, sob a perspectiva de uma mulher com filhos, sob a perspectiva de uma mulher com marido, mas eu também passei sob a perspectiva de alguém que prega o Evangelho. E eu queria falar um pouco sobre fé, porque a ciência reconhece a diferença para doenças como essa, como o câncer, doenças que têm um caráter mais agressivo, que há uma grande diferença no prognóstico, na sobrevida daqueles que têm fé e daqueles que não têm fé. E eu pude ver isso muito de perto durante todo o tratamento, em todas as vezes que eu passei por procedimentos ambulatoriais, de exame, de quimioterapia, de radioterapia e também de internação, porque eu tive um episódio de internação de alguns dias num hospital oncológico. E naqueles dias, para mim, foi crucial, foi muito importante eu ver a diferença entre as pessoas que estavam em total desespero, que não tinham em que se apegar, que já estavam totalmente desacreditadas e entregues ao luto, mesmo estando vivas, entregues ao luto, né? E eu estava ali internada e eu estava alegre, eu estava com dor, eu estava com problema de saúde, mas eu não me via naquela condição. E eu não sabia como ia ser o progresso da doença. Eu estava buscando tratamento, mas eu não sabia como ia terminar. Poderia ter o mesmo destino do que muitos. Mas eu entendi que havia uma grande diferença entre aquele que tem fé de que a sua vida não é um barco à solta, um barco à deriva, mas que tem alguém olhando para você, e é um pai amoroso, que cuida, que não abandona, e a pessoa que não tem em quem se apegar. E talvez você também possa dizer, eu não tenho família, não é só um Deus que eu não tenho uma família. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele faz com que o solitário habite em família, então se você der uma chance para conhecer a Deus, Ele também vai te cercar de pessoas que vão te amar, que vão te respaldar. E eu sei porque eu conheço e convivo com pessoas que passaram por esse processo sem familiares. E Deus, de uma maneira providencial, levantou pessoas. Então, o que eu posso deixar para você é creia que Deus quer alcançar o teu coração, mesmo nessa situação. Não tenha uma fé burra, né? Porque também tem pessoas que têm uma fé que, então eu não vou buscar tratamento, eu só vou crer. Não é isso. Nós temos que ter uma fé inteligente, uma fé que busca as soluções, que corre atrás daquilo que é necessário, que vai para cima, mas também uma fé que crê que existe um sobrenatural e que algo pode acontecer além do que aquilo que os nossos olhos estão vendo. E nessa hora é crucial que você tenha em quem depositar a tua fé. E essa é a mensagem que eu posso deixar para você. Deus te abençoe.